Olá, o texto que eu trago hoje é um texto de fantasia e é um texto que tem uma particularidade interessante que ele foi escrito para ser lido em voz alta. Foi escrito no ano passado para ser declamado na Feira do Livro de Lisboa por parte de uma iniciativa da Imaginalta. E ele tinha como restrições, tinha que ser dentro da ficção especulativa, tinha que ter até 1000 palavras e precisava ser escrito para ser declamado. Depois de ler, eu vou falar sobre o que eu tentei fazer nesse sentido. Um, e só antes de começar, tenho dois ovos de Páscoa escondidos ao longo do texto. Eu acho que um é mais do gosto do João e outro mais do gosto do Otávio. Então, se vocês identificarem, deixem no comentário para ver se descobrem qual é. Vamos lá. Já não há dragões no reino de Malaquia. Já não há dragões no reino de Malaquia, declara o mensageiro, ainda esbaforido da longa viagem. O rei de Vastrógia bebe 2 largos goles de vinho para empurrar a carne gordurosa garganta abaixo. Majestade, pergunta o mensageiro, tentando certificar-se que o rei o ouviu. O monarca dispensa-o com um aceno de mão enquanto mantém os olhos atentos na comida. Ao pé da longa cadeia de montanhas que separa os 2 reinos, um fazendeiro conta suas ovelhas, e pela 3ª vez naquele mês, dá falta de uma. No bordel mais elegante da capital, uma dançarina de cabelos vermelhos comenta: um cliente disse-me que já não há mais dragões no reino de Malaquia. A sua colega balança a cabeça fingindo preocupação com o reino vizinho, mas pensa como fará para comprar comida de amanhã para os seus filhos. Além das montanhas, na região das grandes planícies do reino de Vastrógia, um homem acorda sentindo cheiro de fumaça. Ao abrir a porta de casa, encontra sua plantação de trigo em chamas. Na taverna, um viajante de ar cansado diz: ouvi boatos que já não há dragões no reino de Malaquia. O comentário perde-se em meio à música e à conversa alta. Um jovem sentado próximo faz menção de dizer alguma coisa, mas se distrai quando a moça do bar pousa uma caneca de cerveja na sua frente. Não muito longe da capital no reino de Vastrógia, às margens do rio que corta as planícies, um pescador ao lado de seu cão encara, perplexo, as enormes e profundas pegadas deixadas na lama. Na cozinha mal iluminada de um casebre de madeira, o velho que vende repolhos comenta com a sua mulher: disse na praça que já não há dragões no reino de Malaquia. Ela responde com um suspiro, seguido de um murmúrio quase inaudível. Ouviu? Ele insiste. A sopa está pronta. A mulher pousa uma tigela fumegante sobre a mesa. O velho começa a comer em silêncio. Logo além das muralhas da capital do reino de Vastrógia, um casal apaixonado rola sobre a grama alta na orla do lago. Quando estou contigo, diz o jovem parando sobre a moça, sinto uma chama arder dentro de mim. E tu, quando estás comigo, o que sentes? Cheiro de estrume, a donzela responde. O quê? Não sentes esse cheiro? Ela pergunta. Os dois levantam-se e, olhando ao seu redor, percebem uma área de grama pisoteada onde encontram um volume de esterco digno de uma manada inteira. Na biblioteca, o poeta se inclina na direção do monge e declara: acredite nestas palavras, porque não são apenas minhas. Já não há dragões no reino de Malaquia. Impossível, responde o monge. Sempre houve dragões no reino de Malaquia. Por que isso haveria de mudar? Já não há sequer moinhos de vento no reino de Malaquia, assegura o poeta. O monge faz o sinal da cruz. Nos portões da capital do reino de Vastrógia, um dos soldados da guarda dorme sob o sol do meio-dia. O suor escorre-lhe por baixo do elmo de ferro. Ele é acordado pelo colega que o cutuca com o cabo de madeira da lança. Já está na época da migração dos patos? Pergunta, apontando para o céu. Não, responde o recém-acordado, confuso. Ao olhar para cima, se depara com uma grande formação em V, movendo-se para o sul. O soldado esfrega os olhos e coloca a mão em concha sobre as sobrancelhas para afastar a luz. Um dos pássaros abandona a formação e começa a descer, colocando-se exatamente na frente do sol. A sombra cresce rapidamente. Os soldados têm poucos segundos entre o momento em que percebem não se tratar de um pássaro e o momento em que uma rajada de fogo os engole sem misericórdia. No meio de uma praça vazia, no centro da capital do reino de Vastrógia,
Entre o céu esfumaçado e o chão coberto em brasas, um cartaz afixado na parede há semanas alerta em letras garrafais: já não há dragões no reino de Malaquia, ao lado do qual alguém deixou rabiscado: vieram todos para cá. Então, o que eu tentei fazer foi trabalhar a repetição, que é um recurso muito usado em textos mais orais. O texto é dividido em 5 vinhetas, e a frase, que é o título, né, já não há dragões no reino de Malaquias, se repete em todas elas, com uma leve variação às vezes. E em termos de estrutura também se repete, né? Sempre uma cena dentro do reino, né? Um diálogo que comenta sobre esse boato de já não haver dragões, e logo em seguida uma cena em algum lugar longe, e essa cena com a consequência, né? Alguma coisa que faz alusão aos dragões, mas que vai sempre se aproximando. Então, a primeira, né, na cadeia de montanhas, na divisa do reino. Depois já é nas planícies, depois já é perto da capital, né, no rio. Depois já é logo além da muralha, depois a última já é no portão. Então essa cena secundária sempre vai se aproximando. Uh, não sei se funcionou muito bem, eu acho difícil. Oralmente aqui eu acho que tem algumas coisas que são talvez meio complicadas de entender, complicadas de pegar. Então acho que a mensagem principal passa. Alguns detalhes é mais difícil perceber sem poder ler, ou sem poder às vezes voltar e rever a frase. A nível de tema, a ideia foi um pouco fazer algo parecido com como a emergência climática, mas no sentido da fantasia. Então, as pessoas sabem que há algum problema no país vizinho, né, aqui no reino vizinho, e seja lá o que for que estejam fazendo lá, tá acabando com os dragões, mas cada pessoa tem o seu a sua desculpa ou a sua preocupação que é algo que é mais importante. E começa justamente por quem deveria ter alguma responsabilidade, que é o rei, né, que é o primeiro a ignorar o que está acontecendo lá, não é problema nosso. E depois tem algumas outras pessoas que são trabalhadores do dia a dia que têm. Primeiro, não tem muito poder de ação, mas também tem problemas mais urgentes como comer, como trabalhar para dar de comer aos filhos. E, e depois, no fim, né, essa ideia de que desde o começo alguém já tinha avisado, né, alguém já tinha escrito ali na praça, tentando avisar que, olha, talvez se os dragões estiverem sumindo de lá, eles vão para algum lugar, né? Mas ninguém parou para se preocupar se eles vinham para lá. Então essa ideia de que o problema só se torna um problema quando ele chega, né? Quando a água bate na bunda. E as pequenas referências, temos o vendedor de repolhos, que é uma referência ao Avatar. E depois temos os moinhos de ventos, né? Que é o Don Quixote, já que estamos falando de dragões. E aqui, no contexto do texto, aqui quer dizer que tudo foi destruído, né? No outro reino já não sobrou nada em pé. E é um prenúncio do que vai acontecer agora com o reino de Bastrogia. Depois também tentei colocar algumas coisas mais humoradas, especialmente essa parte do casal super apaixonado aqui, né? Que tá rolando
na grama, essa cena bastante clichê, e o que ele fala também é de um jeito bastante clichê, exageradamente apaixonado. E ele pergunta o que que ela sente e ela diz cheiro de estrume, e essa é uma que funciona bem ao vivo, e você pode perceber, é fácil de perceber pelo riso das pessoas, né? E também é uma cena um pouco, pra mim, foi um pouco referência ao Parque dos Dinossauros, né? Eu imaginei aquela cena em que eles encontram aquele monte de estrume do Triceratops na grama. Ahn, e depois tem essa cena dos patos também aqui que eu particularmente acho engraçadinha. Não sei se funciona bem. Ahn, mas sim, foi isso. Foi uma experiência interessante fazer assim um texto pensando mais na oralidade. É, é definitivamente uma experiência interessante e um pouco assustadora ler assim num lugar mais público na frente de muitas pessoas. Ahn, mas é mas é muito válida e muito interessante e gostaria de fazer de novo no futuro, talvez com um texto um pouco mais ahm, linear, eu acho. Talvez o fato de serem várias vinhetas, eu pensei que talvez por serem curtas, várias cenas curtas, ficasse mais fácil de entender. Não sei se é o caso. Ahm, mas talvez uma história simples e direta seja melhor. Não sei. Me digam vocês. É isso aí. Obrigado. E até logo.